Então vamos lá, o gráfico abaixo expressa o custo unitário de produção diária de um calçado em função da quantidade produzida por dia. Qual deve ser a produção diária para se ter um custo unitário do calçado igual a R$3? Veja o seguinte, que quanto mais eu produzo, certo? Menor vai ficando o custo unitário, tá bom? Não deve ser confundido com grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui não tem nada a ver, tá bom? Então é o seguinte, quando eu produzo 720 calçados por dia, o custo de cada calçado, né, é de R$10. Quando eu produzo 1020 por dia, o custo é R$5. Então ele quer saber o seguinte, qual seria um custo K, né, no plano cartesiano, né, no K aqui no eixo da quantidade, qual seria a quantidade K, desculpa, para que se tenha um custo igual a R$3. E aqui vamos assumir o seguinte, aqui não fala, mas esse gráfico é uma reta. Então, esses três pontos têm que estar alinhados. Se eles estão alinhados, existe uma condição para que três pontos estejam alinhados. Qual é essa? Então é o seguinte, tem os pontos A, B e C, né? Todos alinhados. Então, se eles estão alinhados, né? Então, a coordenada de A, x1, y1, coordenada de B, x2, y2, coordenada de C, x3, y3, certo? Então, se eles estão alinhados, então essa diferença de coordenada é y2 menos y1 dividido para x2 e x1, desculpa, é igual a y3 menos y2 dividido para x3 menos x2, tá certo? Então, o que a gente vai aplicar é exatamente essa fórmula aqui, tá bom? Então, ó, resolvendo vai ficar da seguinte forma, né? Ó, 5 menos 10 vai ficar menos 5. 1020 menos 720 vai dar 300. 3 menos 5 menos 2. E K menos 1020 eu não posso fazer nada, ok? E agora, aqui ó, são duas frações equivalentes, então elas são iguais, né? Então eu multiplico os meios pelos extremos, tá bom? Multiplicando fica assim, ó. Menos 5 vezes K menos 1020. Então é o menos 5 vezes o K, que dá menos 5K. E o menos 5 vezes menos 1020, menos vezes menos dá mais, dá 5.100. Que é igual a 300 vezes menos 2, que vai dar menos 600, tá bom? Então temos o seguinte, que menos 5K é igual a menos 600, né? Aí esse mais 5.100, né? Vai vir para cá para o segundo membro, trocando o sinal, menos 5.100, tá bom? Fazendo essas continhas aqui, vai ficar menos 5K é igual menos 600 menos 5.100 vai dar menos 5.700, tá bom? Aqui a gente multiplica por menos 1, porque não pode ter o K negativo, tá bom? Então a gente multiplica por menos 1 aqui. Isso só acontece se aqui for negativo, viu? Vai ficar 5K igual a menos 5.700. Mas não, mais, né? Deixa eu apagar aqui. Mais 5.700, né? Então, vamos para cá. Quem é o K, meu povo? 5K vale 5.700. Eu só quero saber apenas de 1K. Então, fica 5.700, né? Então, cada K vai valer 5.700 dividido para 5. Fazendo a divisão, né? Vocês vão fazer na calculadora aí, ou qualquer objeto. Vai dar 1.140. 1.140 unidades, né?
Então, para que o custo seja de R$ 3, você tem que ter uma quantidade diária de 1.140 unidades de calçado, certo? Então, o que foi que nós utilizamos aqui? Nós supomos, né, que esses 3 pontos estão alinhados, né? Eu supus que é uma reta, portanto, se é uma reta, esses 3 pontos estão alinhados. E para que 3 pontos estejam alinhados, isso só vale na reta, tá certo? Tem que valer essa condição aqui, tá bom? Essa condição aqui, ok? Vamos para a próxima. A dúvida é a seguinte: dada a função P, né? A função P, que é esse polinômio aqui, dos reais nos reais. O que quer dizer, meu povo? Que é o seguinte: que ele pega o conjunto reais e gera um conjunto real, tá bom? Quer dizer isso. Tanto é que a função já está fatorada, isso é uma vantagem, tá bom? É bem vantajoso. Então, determinar os valores de x, tais que esse polinômio aqui, ó, seja maior do que zero. Bem, para ser maior do que zero, tem que avaliar o sinal. Por exemplo, se essa função for negativa, então eu chamei essa função aqui de f de x, essa segunda função aqui de g de x e essa terceira função aqui de h de x, tá bom? Então, que valor p de x assume maior que zero, ou seja, positivo, né? Ou seja, tem que ser positivo. Então, para ser positivo, tá bom? Para ser positivo, uma situação, se esse aqui for menos, né? Se esse aqui for negativo, esse aqui for negativo e esse aqui for positivo. Tá bom? Então, ó, menos vezes menos vai dar mais, né? Mais vezes mais vai dar mais. Então, se esse for negativo, esse for negativo e esse for positivo, o polinômio é positivo e vale que então P de x é maior do que zero. Só que se eu fazer esse estudo aqui, ele é bem complicado, tá bom? Ele é bem chato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, vai avaliar o sinal de cada função. Então, eu vou construir um gráfico, tá bom? Aqui embaixo. Vamos avaliar o sinal de cada função e depois avaliar o produto dos sinais de cada função. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos calcular o zero da função. O que é o zero? Quando é que ele é igual a zero, tá bom? Então, vejamos aqui. Essa primeira aqui, né, que eu vou chamar ela de f de x, né, que eu chamei de f de x, é igual a x menor que 1, né, e eu quero saber quando é que ela é igual a zero, tá bom? Então, ela é igual a zero, então x menos 1 é igual a zero, né, se somente se x for igual a 1, né? Exatamente, porque 1 menos 1 é 0, tá bom? Agora vamos fazer do g de x, né? Ó. Chamei a função de g de x. G de x é igual a x menos 2. Né? Esse símbolo aqui é uma seta dupla que está mal feita, é essa mesma aqui, tá bom? Então, na verdade não é nem essa seta. Tá bom? E eu quero saber quando é que ela é igual a zero, tá bom? Então, quando é que ela é igual a zero? Quando x menos 2 for zero. E isso acontece, se somente se, ó, x for igual a quem, ó? Esse menos 2 vem para o lado direito, né? Fica x igual a 2. De fato, ó. Se eu botar o 2 aqui, ó, 2 menos 2 é 0. E a última função é h de x igual a x menos 3, né? Então, é o seguinte. Quando é que essa função aqui é 0? Ela é função é 0 quando x menos 3 é igual a 0. Isso acontece, né? Esse menos aqui agora vai passar para lá de cá. Então, fica x igual a 3. Certo? Agora vamos construir a reta numérica, né? Vamos colocar esses 3 zeros no gráfico e vamos avaliar o sinal de cada função. Então vejamos, esse aqui, meu povo, é a reta, né, real,
e aqui vai ser a função g de x, tá certo? E aqui é quando a função é zero, tá bom? Então, a função zero quando aqui é 1, tá bom? Quando aqui é 1. Então, para cá ela é menor que zero, é negativa, e para a direita ela é positiva, tá bom? Essa aqui, meu povo, é a função f de x, desculpa. A função g de x, quando é que ela é zero? Quando x igual a 2. Então, para cá, ó, ela é negativa, né? Porque se ela é zero aqui, antes do zero é negativo, e depois do zero é positivo. E a função h de x, ela é zero aqui no 3, tá bom? Ela é zero no 3. Então, a esquerda ela é negativa, a direita ela é positiva, tá certo? E por que essas bolinhas estão brancas? Porque o P de x não é igual a zero, é maior do que zero, tá bom? Então, a bola branca está dizendo que o não pode ser 1, não pode ser 2, nem pode ser 3, certo? Então, vamos fazer aqui um pequeno desenho. Continuar aqui no desenho, né? Então é o seguinte, né? Então aqui é positivo nessa reta, aqui é positivo, aqui é positivo, e aqui nesse lugar aqui é negativo, nesse intervalo aqui, né? E a função 2, ó, para cá é negativo, então aqui é negativo, aqui também é negativo, e aqui é positivo, positivo. No 3, ó, para cá é negativo, então aqui é negativo, negativo e negativo, e aqui que é positivo. E essa reta aqui de baixo é o produto dessas três funções aqui, ó. F de x vezes g de x vezes h de x. Então aqui fica f de x, né, ó, vezes g de x vezes h de x, tá bom? Aqui embaixo é o 1, o 2 e o 3. Só me interessa aqui, eu quero saber os intervalos, que isso aqui é maior do que zero, é positivo. Então vamos aqui, ó. Menos vezes menos é menos, menos vezes menos, desculpa, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então, esse lado aqui então nesse intervalo aqui, ó, o produto é menor do que zero. Então, não me interessa. Agora, desse intervalozinho aqui agora, ó, mais vezes menos é menos, menos vezes menos é mais. Ó. Então, nesse intervalo aqui é positivo, então esse intervalo aqui cumpre a condição de ser maior do que zero. E esse intervalo aqui agora, mais vezes mais é mais, vezes menos é menos. Então, esse intervalo aqui é negativo, então não satisfaz a condição de ser P de x ser maior do que zero. E aqui é mais vezes mais é mais, vezes mais é mais. Então, então aqui é positivo, né? Ou seja, maior do que zero, cumpre a minha condição. Então, esse camarada aqui também me interessa, né? Então, o conjunto de solução, meus queridos, tem duas formas. Eu prefiro essa daqui, tá bom? Conjunto de solução é igual, né? A x que pertence aos números reais, né? Tal que x tem que ser maior do que 1 e menor do que 2, certo? Ou, né, ó, porque tem que ser esse pedaço ou esse pedaço, não é i, tá certo? Porque i não tem como ser daqui e ser daqui ao mesmo tempo. O i tinha que ser coisas comuns, tá bom? A interseção. E x maior do que 3. Então, quando tem um produto já de funções já fatorado, então fica muito fácil fazer o estudo do sinal. Então a 3 aqui exige um pouco de física, né? Mas é bem tranquilo. Eu não sei física, mas dá para a gente resolver tranquilamente. No sistema de coordenadas cartesiano, o ponto R se desloca sobre o eixo das ordenadas, né? Que é esse eixo aqui, o ponto R se desloca aqui em direção, né, ao ponto O. Então ele se desloca daqui e para no O. Então aqui acabou, certo? Com a velocidade de 2 centímetros por segundo. A cada segundo ele percorre 2 centímetros. Então, se eu quiser saber quantos metros ele percorreu após t segundos, então é 2 vezes t, né? Se for 3 segundos, 2 vezes 3, se for 4 segundos, 2 vezes 4, por aí vai. Já então ele parte do 40, então ele está aqui no ponto 40, né? Nesse ponto aqui, nesse ponto 0 e 40.
e se desloca em direção ao O, conforme essa setinha está mostrando. Partindo do ponto, já o ponto S, né, se desloca sobre o eixo das abscissas, que é o eixo X, partindo do ponto 5 e 0, com o dobro dessa velocidade. Então, se a velocidade do ponto O é 2 cm por segundo, o dobro dessa velocidade, então, seria 4 centímetros por segundo, não é isso? Então, ele quer saber exatamente, eles partem ao mesmo instante, né? Tá bom? E o que quer saber? Então, depois de quanto tempo o triângulo formado por essas partículas, né? O triângulo ROS, né? ROS, porque eles vão se deslocando, mas dá para fazer um triângulo, né? Então, tem a área máxima. Nós sabemos que a área do triângulo é a seguinte, meu povo, né? Ó, é a base, né? Que é a parte de baixo, base, né? Base, vezes a altura, que eu vou chamar de H, que seria, no caso, essa distância aqui, né? Ó, dividido por 2, tá certo? Então, só que essa base vai mudar porque o ponto verso vai se deslocando. E essa altura também vai ficar mudar, né? No caso, vai diminuir, né? Exatamente porque ele está descendo em direção ao ponto O, tá certo? Então, aqui, meu povo, a altura, né, vai ser, a B vai ser o Y, né? A ordenada, certo? No caso aqui, né, ó, B vai ser o Y, né, ó, a posição que ele vai encontrar aqui, ó, por exemplo, se ele desceu 2 centímetros, né, então fica só 38 centímetros, então a altura vai ser Y igual a 38, tá certo? Desculpa, eu errei aqui, peraí. A base, né, que aqui embaixo vai ser o X, né, a base, né, a base vai ser o X, né, ó. Onde o X estiver é a base. E a altura é que vai ser o Y. Então convém a gente expressar esse X e esse Y. Então como é que eu vou expressar a posição, né? Porque aqui o Y, o X representa a posição de cada ponto. Então a posição do ponto R, né? Então a posição do ponto R após T segundos, né? Que vai ser um segundo qualquer. É a seguinte, ó, é y, né? Do ponto R. Y é igual, como é rapaz do 40, então é igual a 40. E como ele está descendo, então a velocidade dele aqui é negativa. Então vai ficar menos 2 vezes t. Tá certo? Primeira coisa. Então, da mesma forma, né? Ó, a posição deixa eu apagar aqui. A posição do ponto S após t segundos é x igual a 5, né? Ó, aqui meu povo é 40, viu? Desculpa. 5, só que como ele está deslocando à direita, então é mais, né? Mais quem é a velocidade dele? 4 vezes o t. Tá certo? Então agora o que a gente vai fazer agora? Pegar esses x e esse y, que é a base e a altura do triângulo, e substituir nessa expressão aqui da área. Certo? Então, vamos substituir x é o b, né? Ó, x é o b e h é o y, tá bom? Então, substituindo na forma da área aqui, não, então a área é igual. Então, a área é igual a isso aqui, né? Ó, 40 menos 2t, que é a base, né? Que é a altura, né? Aqui ficou invertido, vezes a base, que é 5 mais 4t.
dividido por 2, né? Porque é a do triângulo. Então, eu já posso dividir por 2 esse fator aqui, né? Lembrando que na multiplicação eu divido um fator, o 2 aqui divide só um dos fatores, ou esse ou esse. Eu vou escolher esse aqui porque os dois são pares. Vai ficar a mesma coisa, que é 20 menos t, 5 mais 4t. Agora vamos fazer esse produto aqui, né? Ó. 20 vezes 5, né? É igual a 100. E 20 vezes 4t vai dar mais 80t. Agora vamos explicar isso aqui que eu fiz, né? Agora eu menos esse termo vezes o menos t vezes todos os termos do segundo fator. Menos t vezes 5 menos 5t. E menos vezes mais 4t dá menos 4t ao quadrado, certo? Então a área é igual. Eu posso simplificar esses dois termos aqui, né? São termos semelhantes. Fica 100 mais 75t menos 4t ao quadrado, né? Note que essa expressão da área aqui é uma função quadrática, né? E o A é menor que zero, certo? Então, e aqui, o que é que nós temos aqui? Não. Então, se o A é menor do que zero, né? Se o A é menor do que zero, então essa função tem a concavidade para baixo, né? Ela é dessa forma, tá certo? Uma parábola, né? Logo ela tem um ponto de máximo, que chama-se vértice da função, né? E o vértice aqui, meus queridos, né? A gente tem duas coordenadas. Tem a área, né? Que eu vou chamar área de V, A de V. E o tempo, né? Que é o T de V. Certo? Então, o que eu devo calcular aqui? Quer saber o tempo, não é a área máxima aqui. Então, o tempo para que essa área seja massa é dada pela seguinte fórmula. Certo? Que seria o vértice, né? Uma das ordenadas. Seria a ordenada. Não, aqui está errado, meu povo, tá certo? A ordem aqui está errada. Seria aqui primeiro, né? T de V, né? Aqui embaixo. Seria o tempo, né? Então, esse ponto aqui, para que a área seja máxima, né? Porque como ela tem um pico, né? Um vértice maior, então aqui é o máximo. Ela não tem mínimo, ela tem máximo. E área V, certo? Então, como é que eu calculo o vértice, né? O T de V, que no caso a abscissa, é o menos B dividido por 2 vezes o A. Então, substituir. Quem é o B? 75. Tá certo? Então, vamos aqui. Então, T de V é igual a menos 75 dividido por 2 vezes o A, que é menos 4. Isso equivale a menos 75 dividido para menos 8. Certo? Menos dividido para menos vai dar mais, né? Dividindo aí 75 dividido para 8 vai dar 9,375 segundos. Então, após esse tempo aqui, é que a área é máxima. Então, então, para que a área seja máxima, tem que ter passado 9,375 segundos, ok? Então, A4, né, determina as soluções nos reais
nos reais, dá essa equação aqui, né? 20 sobre 21 elevado a x quadrado mais 3x mais 3 é maior que, ou seja, eu quero saber quais são os valores tal que essa expressão seja maior ou igual a essa expressão aqui, de 2020 dividido para 2021 elevado a menos x quadrado mais 8x mais 1, certo? Então aqui nós temos que levar a seguinte consideração. Se A for maior que 1, né? Então x é maior do que y, beleza? Agora, se A, né? Agora, se A, né, for maior do que 0, né, tá em intervalo, e menor do que 1, né, nesse caso aqui, então, desculpa, aqui é x maior do que y, desculpa, tá bom? Deixa eu corrigir aqui. De novo aqui, ó, se A for maior do que 1, então esse x aqui tem que ser maior do que y. Certo? Agora, se o A estiver entre 0 e 1, então você inverte o sinal da igualdade. X tem que ser menor que y. Ó, aqui é uma fração 2020 sobre 2021, meu povo. Se o numerador é menor do que o denominador, né? Então esse número aqui está entre 0 e 1, né? Então nós caímos nesse segundo caso aqui. Certo? Então, esse número aqui, né? Então é o seguinte, ó. Como 2020, né? Ó, 2020 sobre 2021. Esse aqui é maior do que 0, porque os dois é positivo. Porém, como o numerador é menor que o denominador, isso aqui é menor que 1, né? Então é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, né? Então, x ao quadrado mais 3x mais 3 é menor ou igual, né? Aqui pode ser igual a menos x quadrado mais 8x mais 1, certo? Isso acontece se somente se x quadrado, né? Esse fica assim, ó, esse menos vai vir para o lado de esquerdo agora. Todo esse número aqui vai vir para o lado esquerdo, tá certo? E vai inverter o sinal. Então, por exemplo, x quadrado, aí aqui é menos x quadrado. Então, esse menos aqui vai ficar mais. Então, fica 2x quadrado. Estou somando só os termos semelhantes. 3x menos 8x, né? Porque esse mais 8 vai vir para cá, vai ficar menos 8x. Vai ficar menos 5x. E 3, né? Mais 3, esse mais 1 vem para cá, vai ficar menos 1. Então fica 3 menos 1, 2. Isso tem que ser menor ou igual a 0. Porque como eu peguei todos esses casos daqui, botei para o lado esquerdo e fiz a continha com os termos semelhantes, então isso aqui ficou 0. Olhando para essa aqui, meus queridos, né? Nós temos aqui como o A, né? Que é o coeficiente do x quadrado, é positivo, né? Então, o gráfico dessa função, né, seria mais ou menos assim. A concavidade para cima, certo? Assim, dessa forma. Então, e esses pontos aqui, que é o que eu vou calcular agora, são as raízes quando ela é igual a 0, tá bom? Que aqui seria o x1 e o x2, tá bom? Nessa parte aqui, ó, ela está para cima, então essa parte aqui ela é positiva, certo? Nesse intervalo aqui, ó,
veja que ela está para baixo, então ela aqui ela é negativa, que é exatamente o que eu quero, eu só quero saber quando é que é menor do que zero, menor ou igual a zero. Então eu tenho que, o intervalo da solução tem que ser esse intervalo aqui, ó, certo? E lado direito, ó, ela está para cima do gráfico, então ela vai ser positivo. Então vamos calcular, né? Vamos, né, calcular aqui o zero. O zero, o que é o zero? É quando é que isso aqui dá zero? De 2x quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Então é o seguinte, eu vou aplicar lá, né? Eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Conhecida, né? Vocês conhecem. Que é exatamente o primeiro cálculo discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, né? Vezes o c, que é 2 também. Calculando aqui, vai dar 25 menos 16. Delta é igual a 9. Ok? Agora vamos calcular agora as raízes, né? São duas raízes. X1 é menos b, então menos o b, menos o 5, dá mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes o 2. Certo? Então, continua aqui, né? Vai ficar 5 mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, agora temos duas raízes, x1 e x2, né? x1 é igual a 5 mais 3 dividido para 4. 5 mais 3 é 8, dividido para 4 vai dar 2, né? Tá bom? E a outra é 5 menos 3, né? Que é a x2, que vai 5 menos 3 dividido para 4, que vai ser 2 sobre 4. Simplificando é a mesma coisa que 1 meio. Certo? Então, aqui vai ser 1 meio, né? 1 meio vai ser aqui. E aqui vai ser o 2. Porque tem que ser crescente, né? Pô? Apesar de x1 ser 2, eu tenho que colocar aqui na ordem crescente, em ordem. Então, Então, qual é o conjunto de solução aqui? O conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 1 meio, certo? E menor ou igual a 2. Então, só nesse intervalo aqui que é negativo, eu estou avaliando é menor do que zero, tá vendo? Só nesse intervalo negativo é que me interessa. Então, tá aqui a solução.